Nós vamos hoje, então, dar continuidade a uma série de estudos que começamos há alguns dias atrás, do livro Eventos Finais. Nós já tivemos os 2 primeiros sermões. Na primeira mensagem nós falamos sobre a questão das leis e decretos dominicais. Também já falamos aqui da questão da sacudidura, que será um período difícil, mas que é importante para que aconteça o fenômeno da chuva serôdia. Hoje vamos falar sobre outros 2 eventos muito importantes que a igreja conheça, que é o selamento e o final do tempo da graça. O tempo que vivemos é um tempo muito solene. É um tempo em que decisões estão sendo tomadas para a eternidade. Então eu oro a Deus para que o seu coração, sua mente estejam atentos para a gente poder estudar a palavra do Senhor neste momento tão especial. Apocalipse, capítulo 13, versículos de 11 a 18, é o texto que usaremos como base de estudo nessa manhã. Apocalipse 13, versículos 11 em diante, diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Pregar essa mensagem, eu confesso assim que me faz estar com o coração tremendo, porque é uma mensagem extremamente sensível. E eu sei que várias pessoas, além de adventistas do 7º dia, assistem essas mensagens que nós pregamos. Eu louvo a Deus porque já vi muitas pessoas que não são nem dentro dessa cidade, nem são adventistas, que dizem que acompanham os cultos da Igreja Central e que assistem minhas pregações também. Então, minha gratidão a todas as pessoas que assistem, mas de maneira especial, eu quero buscar ter a sensibilidade para apresentar essa mensagem sem ferir você mais do que o necessário. Ferir só na necessidade de você entender a verdade. A verdade às vezes machuca um pouco, como uma ferida que está às vezes infeccionada, às vezes dói para tirar o pus e fazer sangrar um pouco, mas é preciso para fazer o tratamento. Este capítulo, ele lida com um dos temas mais sensíveis e mais polêmicos de nossa mensagem. A mensagem adventista, ela é uma mensagem diferente das demais denominações. Deus certamente tem seu povo e sua igreja invisível espalhada em todas as igrejas, em todos os movimentos religiosos. Deus tem seu povo sincero e fiel à luz que eles têm recebido. No entanto, para esta igreja, Deus confiou uma mensagem especial, que está resumida em Apocalipse 14, versículos 6 a 12. E no centro dessa mensagem está uma convocação para a adoração. A batalha pela adoração a Deus
ou ao inimigo de Deus. Essa é a batalha que começou mesmo antes da criação do mundo. Esta batalha pela adoração, por conquistar o coração e a mente humana, essa é a batalha dos séculos. E esta mensagem de hoje trata especialmente desta questão. O capítulo 13, ele pode ser separado em duas partes. Na primeira parte, você observa que uma besta surge da terra. Na segunda parte do capítulo que lemos hoje, há uma besta que a primeira besta surge do mar. A segunda, então, emerge da terra. E são dois poderes diferentes. Quando se menciona o termo besta aqui, ou animal, não tem nenhuma intenção, nem é pejorativo. O termo não é usado para chamar ninguém de besta, nem chamar ninguém de animal. É porque, biblicamente falando, quando se estuda profecias, surgimento de bestas ou animais se referem a impérios, poderes, reinos, como aconteceu em Daniel. Daniel menciona que viu animais, que um leão, leopardo, um urso. Da mesma forma agora acontece com João, na ilha de Patmos, com essa revelação. Este animal, ele chama de maneira especial a atenção de João, porque ele tem uma aparência de cordeiro, mas quando ele abre a boca e fala, ele fala como um dragão. E dragão e cordeiro na Bíblia, eles são adversários. O cordeiro representa o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o evangelho puro, o evangelho pleno. Já o dragão é exatamente o oponente de Cristo, que ele representa diabo, Satanás, Apocalipse 12, versículo 9. Então, quando essa besta surge, ela aparece com esse aspecto estranho. Ela tem uma aparência do evangelho de Cristo, mas as suas palavras são exatamente o oposto do evangelho de Cristo. Esta besta também chama a atenção, porque ela tem 2 chifres, que nós acreditamos na interpretação historicista da Bíblia que nós fazemos, que representa o poder civil e o poder religioso. Esta besta vai conseguir concentrar os 2 poderes juntos, poder de espada do Estado e poder da palavra da consciência. Quando se fala dessa besta, não é o tema, não é o assunto principal desse sermão. Nós temos outros sermões sobre esse assunto, mas historicamente, pelos dados que a gente analisa, a única nação que se encaixa seu cumprimento profético, ideológico e histórico para esta segunda besta são os Estados Unidos da América. Nós acreditamos que os Estados Unidos da América são um país muito importante para o mundo inteiro cristão. Ele é tido ainda como o país que representa o mundo evangélico. É um país protestante, fundado por pioneiros, homens e mulheres que com suas famílias fugiram da Europa, perseguidos pela igreja de Roma. Nossos queridos pais peregrinos se lançaram ao mar em busca de um novo mundo que pudessem viver. Então, quando eles vieram para cá, eles se preocuparam muito na elaboração da sua constituinte para que o Estado não tivesse poder sobre a fé. Uma das suas primeiras preocupações, inclusive a emenda chamada Emenda Johnson, que é a primeira emenda que foi colocada na Constituição Americana, do dia 15 de dezembro de 1791, lá garante a liberdade das pessoas, a liberdade de consciência, liberdade de fé, que hoje está grandemente ameaçada. A questão da liberdade hoje de expressão não é um tema só no Brasil. A liberdade nas redes sociais hoje não é um tema só da agenda aqui. A liberdade de fé, de consciência, de expressão, ela sempre esteve ameaçada. Só que cada vez mais agora, essa ameaça vai aumentar. Até que chegará um ponto em que esta emenda da Constituição Americana será invalidada. Com essa invalidação dessa primeira emenda, será votado agora um decreto determinando que um novo dia de unificação dos povos, em nome da economia,
em nome da família e de outras razões que já mencionamos aqui em nosso primeiro sermão, então será feito um decreto dominical. E o mundo terá que reconhecer essa autoridade que começará nos Estados Unidos, o país, ironicamente, da liberdade, privando os seus cidadãos da liberdade. O país tido como protestante evangélico, que foi perseguido pela Igreja de Roma, agora estará perseguindo os seus, como foram perseguidos seus pais há séculos atrás. É incrível como a história vai se repetir. Mesmo assim, eu ainda agradeço a Deus por esse país ser os Estados Unidos da América. Porque se já fosse um outro país que tem raízes muito mais fortes, comunistas, ou raízes que têm muito mais fortes em ditaduras muito mais antigas, como seria a opressão sobre o restante do povo? Mas o fato é que quando o país chamado País da Liberdade e evangélico se curvar a este decreto, o que você acha que vai acontecer com todos os demais países e seus congressos? Também irão se curvar. Inclusive o nosso querido Brasil, que nós oramos e pedimos a Deus para adiar o máximo possível. O verso 12 diz que a primeira besta será adorada com auxílio da segunda besta. Aqui diz o seguinte: ele exerce toda a autoridade da primeira besta e faz com que a terra adore a primeira besta. Esse é um outro tema, mas eu só gostaria que você já se lembrasse que tem uma primeira besta aí. E essa primeira besta, quando você vai em Apocalipse 13, versículo 2, você facilmente identifica como sendo Roma pagã e Roma papal. Roma é o poder que nós acreditamos que é representado pelas pernas da estátua e também se estende aos pés da estátua de Daniel 2. Roma pagã é a Roma dos Césares, imperadores, mas que manteve o seu poder através dos papas. E esta Roma, então, desde que ela, por um tempo, perseguiu o povo de Deus, a sua marca na história é que Roma é perseguidora e implacável com aqueles que não aceitam se sujeitar às suas regras e a seus regulamentos. A adoração, então, que nós acreditamos que Roma vai exigir das pessoas, virá após o decreto dominical. O decreto, na verdade, ele só vem para oficializar essa marca que Roma deixou na história. Historicamente falando, quando você procura, quem foi que conseguiu fazer o sábado ser trocado pelo domingo? Qual é a marca que mantém unificada as igrejas de maneira geral evangélicas? O domingo. A crença de que o domingo é um dia de adoração tão importante quanto o sábado, ou mais importante do que o sábado, é uma crença comum a grande parte do mundo evangélico. Então, o domingo é a marca da Igreja de Roma em toda a história e que se mantém até hoje. Um decreto só vai oficializar essa marca. No verso 15, o texto bíblico diz que não apenas vai ter a marca, não vai ser só decreto. A questão é que o fôlego, vida, será comunicada à imagem da besta, para que ela faça morrer quem não quiser adorá-la. Nós não temos nenhuma dificuldade de aceitar que alguém queira adorar a Deus no domingo, na segunda, na terça, na sexta. Inclusive, a gente tem que ser muito respeitoso com essas pessoas. Nós temos que entender que cada pessoa tem liberdade de entender, de acreditar e fazer o que acha melhor. O nosso problema, inclusive, não está no fato de descansar no domingo, não está no fato de encerrar atividades no domingo. Nosso problema não é esse. O nosso problema é querer que nós guardemos o domingo como se fosse um dia santo e queremos que a gente trabalhe no sábado como se fosse um dia da semana. O nosso problema não está em cessar atividades no domingo. Nosso problema está em ter que ser obrigado a trabalhar no sábado. E agora, então, quando você encontra a expressão dar fôlego, é muito provável que na sua mente já tenha vindo aquela história da criação. O que significa a expressão dar fôlego? Quando você relaciona com a criação de Adão, lembra-se que para Adão ter vida foi soprado nas suas narinas um fôlego de vida? Então nós acreditamos, pelo que diz o livro Eventos Finais e a palavra de Deus, que Roma voltará
a ter o mesmo poder de Estado. A espada que Roma já teve nas mãos voltará às suas mãos. Agora, isto será resultado da união de três poderes que é chamado de Tríplice Aliança. Os Estados Unidos, nesta aliança, estarão representando todos os evangélicos, todo o protestantismo apostatado. Na sua outra mão, estará ligado à grande potência religiosa do mundo, que continua sendo a Igreja de Roma. Quando eu falo da Igreja de Roma, eu confesso assim que eu tenho um enorme carinho por todos nossos irmãos da Igreja Católica, porque nós acreditamos que a maior parte da Igreja de Deus, invisível, a maior parte da Igreja será salva, uma grande parte dela ainda está na Igreja de Roma. Então, é por isso que ao falar essas mensagens, nós temos que falar sempre com muito cuidado, com amor no coração, mas nós cremos que a Igreja de Roma é representada pelo seu líder religioso, que é o Papa, que vai, em nome de todo o catolicismo do mundo inteiro, vai se unir ao protestantismo. E uma terceira potência agora também vai se reunir. Uma potência ideológica e religiosa, que é o Espiritismo. O Espiritismo, ele é uma filosofia ou ideologia, como você prefira chamar, que une todas as grandes religiões do mundo, islamismo, budismo, cristianismo, em geral. Não é à toa que Hollywood, a produção de cinema geral, tanto nacional como internacional, explora muito a ideia de vida que continua após a morte. Não é à toa que Roma, que os filmes e séries exploram essa questão. Tudo o que eles querem é que as pessoas morram achando que vai ter oportunidade após morrerem. Porque quem morrer perdido, para sempre estará perdido. Então, esse poder do Espiritismo, catolicismo e protestantismo apostatado, esses três agora, finalmente, ideologicamente unidos, farão esse decreto funcionar e ser aceito em todo o mundo. Antes, porém, que eu fale de marca da besta, é muito importante que na nossa cabeça a gente desmistifique algumas coisas. Uma delas é a questão do selo de Deus. Não foi uma nem duas pessoas que ao longo do meu ministério já têm me procurado, preocupado. Pastor, a marca da besta vai ser um chip, vai ser um cartão de crédito. Agora, para votar com a digital, já não é a marca da besta, que a gente vota com a mão direita. Enfim, para se entender a marca da besta, é só você entender bem o selo de Deus. Eu sempre digo que eu não preciso saber da mentira, basta conhecer bem a verdade. Agora, se você não estuda bem a verdade, fica difícil não ser confundido pela mentira. Porque a mentira mais perigosa é aquela que vem misturada com a verdade. Então, o que é o selo de Deus? Ezequiel 20, verso 12, Ezequiel 20, verso 20, são textos elementares para nós. E que dizem que o selo de Deus é o quê? É o sábado. O sábado é apenas uma expressão, é apenas um sinal do selo de Deus, do que representa a lealdade a Deus. O sábado é o quarto mandamento da lei de Deus, o único que nos remete à criação. O sábado, o quarto mandamento, é o único que nos lembra que somos criados por Deus. Por isso que um criacionista de verdade bíblico jamais vai aceitar a ideia de uma evolução. Nunca vai conseguir aceitar. Porque o sábado, o quarto mandamento, reivindica isso. Que viemos das mãos de um Deus Criador, que tem propósito para a nossa existência aqui e na eternidade. Não é à toa que esse é o mandamento mais odiado e que vai ser ele o alvo do ataque do inimigo nesses últimos dias. Nós acreditamos que o selo de Deus, como todo carimbo comum, quando você vai a um médico, a um advogado, de maneira geral, um carimbo tem três partes. Tem o nome do profissional, qual é a profissão dele e qual é a área que ele manda, qual a região que ele trabalha. Seja o CRM médico, CRP dos psicólogos, enfim. Pode pegar qualquer carimbo e você vai ver nome, profissão, território. Curiosamente, o quarto mandamento apresenta também o nome de Deus. Era colocado o Senhor Deus. E qual é a sua função que aparece no quarto mandamento? Criador, sem nenhuma dificuldade. Qual é o seu território de ação?
céus e terra. Então, a gente precisa, ao estudar a profecia do Apocalipse, entender que ali é como se fosse um grande, eu diria assim, um estudo enigmático. É preciso que leve em consideração que as figuras representam mais do que meros símbolos. Aí a gente consegue extrair melhor a mensagem. Por que um selo na fronte ou na mão? Apocalipse 7, verso 3. Nós acreditamos que selo de Deus na fronte é quando você entende a mensagem de Deus, quando você acredita que o sábado é o dia do Senhor, e quando você, de maneira prática, santifica o dia do Senhor. É claro que eu fico muito feliz em ver a igreja aqui, reunida no sábado de manhã. Mas você estar aqui sentado, que eu acho admirável, e que eu louvo Deus por você estar aqui, não quer dizer ainda que você esteja santificando o sábado. Porque se você volta para casa e você então se perde zapeando no celular, ou se perde a tarde inteira dormindo, ou perambulando sem fazer nada de útil para Deus, ou se você gasta a tarde inteira assistindo filmes impróprios, que seria talvez até apropriado durante a semana, você não está santificando o sábado. A guarda do sábado tem que ir muito além da teoria, tem que ir muito além da informação. Se as minhas ações de mãos e pés não seguirem a mente, eu não estou santificando o sábado. Não é à toa que Isaías 58 diz que para santificar o sábado, eu tenho que meus interesses, minhas ideias, pensamentos e sentimentos têm que ser colocados em harmonia com o Criador. Eu sei que é muito difícil, eu diria que é impossível alguém guardar o sábado 100%, mas deve ser uma constante vigilância em nossa vida, em nossa família, essa questão da santificação do sábado. Quando você mentalmente, intelectualmente acredita na verdade do sábado, na sua mente já está sendo preparado para o selamento. Mas se nas suas mãos e sua prática não seguem isto, você poderá não estar pronto para ser selado na sua mão. Mão significa ação, mente significa compreensão. E o que é então a marca da besta? Como você já sabe o que é selo de Deus, agora é fácil saber o que é a marca da besta. Se o selo de Deus que é o sábado, a marca da besta nada mais do que vai ser o domingo, como a imposição de dia santo em lugar do sábado. A marca sobre a mão direita e sobre a fronte de Apocalipse 13:16 é a mesma aplicação de Apocalipse 7:3 do selo de Deus. Ambos são na fronte e na mão. Quando uma pessoa hoje ela está guardando o domingo, ela já está marcada pela besta? Ou selada pela besta? Não. Da mesma forma que quem está guardando o sábado aqui agora, não está ainda selado pelo selo de Deus. Nós acreditamos que quem está guardando já hoje o sábado, não só na mente, não só parado, mas em suas atividades, já está sendo preparado para o selamento de Deus quando acontecer. Nós acreditamos que o selamento só vai de maneira oficial começar a partir do decreto dominical. Quando o decreto dominical for imposto lá nos Estados Unidos e for depois aceito também aqui em nosso país, em estado e município, aí sim, se posicionar ao lado do sábado, da palavra de Deus e da verdade, aí sim exigirá muita coragem, firmeza, conhecimento, mas acima de tudo, o poder do Espírito Santo. Aí sim será o momento que vamos perceber que vamos ter que, ou reconheceremos a santidade do primeiro dia da semana, como sinal da autoridade terrena, ou vamos manter fiéis, reconhecendo o sábado como o dia santo. E em relação ao número, por que 666? Não tenho a intenção aqui de explorar esse assunto em detalhes, e nem de impor uma ideia. Mas vou apresentar o que apresenta o comentário bíblico adventista, e é uma ideia que mais me agrada. Quando os jovens hebreus estiveram em Babilônia, em Daniel capítulo 3, ali estava diante deles uma estátua. Aquela estátua tinha a altura de 60 côvados e tinha 6 côvados de largura. O panteão babilônico, ele era somado um total de 600. E quando você então pegava, o Deus maior era 600, o Deus menor era 6. E quando você somava todo o panteão babilônico da época dos 3 jovens hebreus, dava um número enigmático de 666. Se curvar diante daquela estátua era mais do que um simples ajoelhar.
se curvar diante da estátua, na planície de Dura, os 3 jovens hebreus, era reconhecer o poder do rei sobre eles e abrir mão da sua lealdade a Deus. Quando vier a obrigatoriedade da santificação do domingo, será da mesma forma. Quem se dobrar e reconhecer a autoridade humana, estará reconhecendo a marca 666, o poder dessa terra. Mas eu espero em Deus que nós tenhamos hoje, cada dia, cada vez mais, nossa adoração, na mente e no coração, na palavra do Senhor. Assim como foi fácil identificar os adoradores de Deus naquele dia, lá na planície em Babilônia, quando tiver esse evento do selamento, vai ser muito fácil identificar quem estará selado por Deus e quem estará selado pela marca da besta. Uma outra pergunta: e quando é então que essa marca da besta vai ser colocada? Já falamos que após os decretos dominicais, nós acreditamos que vai provocar na igreja, no cristianismo, uma sacudidura, um movimento forte religioso, como nunca vimos antes. Isto vai fazer com que o evangelho eterno, ele seja apresentado em vários lugares, assembleias legislativas, talvez pela televisão, redes sociais, e as pessoas terão que explicar o que está acontecendo. E então, nessa explicação, o evangelho eterno alcançará o mundo inteiro, que chamamos de autoclamor. Esse autoclamor, então, vai dividir as pessoas. Usando a palavra da moda, vai polarizar as pessoas, pelo lado do sábado ou não. Este período chamamos de selamento. Com o selamento, o destino de toda a raça, então, será definido. Então, o selamento vem. Com o selamento, cada um definido, a graça, seu tempo encerra. Findando-se o tempo da graça, também finda-se o tempo de conversões. É sempre bom lembrar que Deus é extremamente generoso e justo. Ninguém vai ser condenado por algo que ele não sabe. Deus não vai condenar ninguém por uma verdade que ele não recebeu ou que não compreendeu. Ninguém. Quem for condenado, será condenado pela verdade que ele rejeitou ou que desprezou a oportunidade de saber. É por isso que temos que nos apegar cada vez mais firmemente às verdades conhecidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque aquele que se desvia da verdade é como aquele que rejeita a verdade. Então, quem serviu a Deus, inclusive sem lei será salvo. Você se lembra de Atos 17:30, que diz que Deus não levará em conta os tempos da ignorância? Se tudo que uma pessoa recebeu foi um pouquinho de luz, e ela foi fiel a essa luz, mesmo que ela nem saiba explicar as marcas nas mãos de Cristo lá no céu, mesmo que ela não saiba, nunca nem ouvido do sábado por falta de oportunidade, elas serão salvas com a pouquíssima luz que receberam. Agora, quem recebeu a luz e desprezou, será perdido, não porque não conheceu, mas porque rejeitou. Apocalipse 7, verso 3, então abre agora esse último evento de hoje, que é o mais curto, o fim do tempo da graça. Apocalipse 7, verso 3, Deus diz aos anjos que não danifiquem a terra, que não destruam, que não permita que os ventos da destruição tomem conta do planeta, porque ainda precisava terminar a obra do selamento. Agora, ao findar o selamento, ao cada pessoa fazer a sua escolha, Jesus então erguerá suas mãos no santuário celestial, lançará o incensário fora de suas mãos e o seu ministério intercessório chegará ao fim. Neste momento, todas as pessoas terão decidido para sempre o seu destino. Jesus então bradará em alta voz: está feito, está completado. Todo o processo de investigação está concluído. Quem estiver salvo, para sempre salvo. Quem estiver perdido, para sempre perdido. Como é que nós saberemos que o tempo da graça terá chegado ao fim? As 7 últimas pragas que estão descritas em Apocalipse, que será o tema do nosso próximo sermão, serão derramadas sobre a terra. Assim como as pragas foram derramadas lá no Egito, somente sobre os ímpios, sobre os que não quiseram saber de Deus, assim como Deus poupou seus filhos fiéis no Egito, essas pragas também cairão somente sobre os ímpios que rejeitaram a salvação. E isso vai despertar neles um ódio contra os salvos, que provocará um tempo de angústia, qual nunca houve sobre a terra, que também será
a segunda parte do nosso próximo sermão. Quero hoje terminar com essa pergunta e essa passagem. Quando é que o tempo da graça vai findar? Primeiro depende. Eu espero que vivamos ainda muitos dias. Eu espero que você tenha uma vida longa e maravilhosa. Mas se eu vier a dormir hoje, o tempo da graça bem me termina na hora que fechar os olhos. Se você vier a morrer nessa noite, o tempo da graça para você acabou. Mas de maneira histórica e escatológica, você acabou de ouvir. O tempo da graça chegará ao fim, quando as pragas forem derramadas sobre a terra, e eu espero que não caiam sobre você, porque você estará selado por Deus, sendo fiel a Deus. Então, saberemos que chegou ao fim. Mas, por enquanto, até lá, o dilúvio, quando aconteceu, foi iminente. Muitas pessoas nem perceberam que o tempo da graça tinha acabado. Mas, quando fechou a porta, acabou o tempo da graça. Inclusive, quando o tempo da graça terminar, mesmo com as pragas caindo, cultos religiosos continuarão acontecendo. Vão continuar acontecendo. Mas não haverá nenhuma conversão genuína. Até lá, sim. Muitos, inclusive pregadores, vão se levantar nos púlpitos das igrejas, dizendo que haverá um milênio de paz e temporal. Porém, isso não irá acontecer. Apocalipse 22, versículo 1, diz que o injusto vai continuar fazendo injustiça. E o justo vai continuar se santificando. O tempo da graça não vai mudar o caráter de ninguém. Vai mudar. O que você preparou até ali, é assim que vai. Se não preparou até ali, não terá mais segunda chance. Como aconteceu na parábola das 10 virgens, assim irá acontecer no dia final. E quando é que vai terminar esse tempo de graça? Muito bem. O que podemos dizer é o seguinte, 2 Coríntios 6, versículo 2. O tempo de orar, o tempo de trabalhar e de se consagrar é agora. É hoje. É o tempo de graça que Deus dá para mim, é só agora. Na mente sua e minha, lá em Hebreus 8:10, Deus diz assim para você: na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração eu as inscreverei. Muito mais importante que você se preocupar com tudo que eu expliquei aqui, muito mais importante que você saber tudo sobre selo de Deus e marca da besta, é você pedir a Deus nesse momento, para Ele colocar a lei dEle, a sua palavra, não só na sua mente, mas imprimir no seu coração. Não adianta nada ter uma cabeça cheia de informação, um coração vazio do Espírito Santo. De nada adianta. Deus quer que tenhamos muita informação, sim. Tem que estudar. Pode ser negligente, não. Crente negligente está correndo perigo. Gaste mais tempo, irmão. Vivemos tempo emprestado. Vivemos tempo solene. Se já houve tempo para brincar e ser crente, esse tempo já acabou há muito tempo. Hoje é o tempo. Agora é a oportunidade. Não sei se os jovens que me assistem aqui serão a última geração. Eu ainda penso que será a minha. Mas talvez tenha sido dos meus filhos. Talvez dos nossos netos. Mas o fato é, Deus já tem selado no seu coração a sua lei. Deus já tem selado na sua mente o seu espírito. Você quer um coração também cheio do Espírito, com uma mente cheia da palavra? Eu creio que nós somos grandes privilegiados, com grande luz, que nós vivamos à altura da luz que recebemos. Vamos orar. Deus maravilhoso, Pai, muito obrigado pelo seu amor incrível, extraordinário por nós. O Senhor nos dá tantas oportunidades de vida, de graça. Sabemos que o Senhor não retarda a sua vinda. Pelo contrário, o Senhor é paciente com a gente, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Muito obrigado pela sua palavra, pelo Espírito de profecia, tantos escritos maravilhosos que temos para encher nossa mente. Mas não queremos apenas uma mente cheia, nós queremos um coração cheio da Tua presença, do Santo Espírito. Ajuda a harmonizar o ritmo da mente com o ritmo do coração. Ajuda-nos, dá-nos nesta manhã o selo do Teu Santo Espírito. Imprima em nossa mente, em nosso coração a Tua lei,
para que tenhamos o prazer da obediência. E quando errarmos e pecarmos, dá-nos a humildade de arrependimento e buscar a graça enquanto ela existe para nós. Muito obrigado, porque onde houve o pecado, onde houve a lei, a graça sobrou. Muito obrigado pela certeza da salvação em Cristo. Não porque sejamos perfeitos, sem falhas, mas porque o Senhor profundamente nos ama. Muito obrigado porque o teu sangue, Ele é capaz de nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Toma esta igreja maravilhosa em tuas mãos. Os que nos assistem aqui presencialmente, os que nos assistem pela internet, põe tua mão sobre eles. Cuide de cada um deles, para que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, nos encontre preparados para morar com o Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, ó Deus, te agradecemos no nome de Jesus. Amém.